Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje a Igreja Católica celebra a memória de São Marcelo I, ele foi o 30º Papa da Igreja Católica. Marcelo nasceu no dia 6 de janeiro de 255 em Roma, foi eleito Papa 27 de maio de 308, em uma época muito difícil para a Igreja Católica, época de muitas heresias, de renúncias públicas da fé católica de Jesus Cristo com medo da morte. Muitos cristãos renunciavam à sua fé para não morrer. Ele, porém, foi preso pelo imperador Macêncio e levado para o exílio, obrigado a trabalhar em uma igreja transformada em estábulo para cuidar dos cavalos do exército romano. Marcelo morreu no dia 16 de janeiro de 309, com 54 anos. Hoje, na liturgia católica, nós celebramos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8 a 12. E o tema para esse dia é: o Espírito Santo é quem ajuda ao anúncio ou no anúncio do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, diz Jesus aos seus discípulos: quem me reconhecer diante dos homens, também eu o reconhecerei diante dos anjos de Deus. Amados, a manifestação viva do domínio de Deus acontece pelo poder do Espírito Santo, que age em nós por seu amor infinito. Porém, todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, que tiver pecado contra Jesus, esse receberá o perdão. Por isso, precisamos estar muito atentos, para não cair em tentação de pecar contra o Espírito Santo de Deus. Porque aquele que tiver pecado contra o Espírito Santo, que tiver blasfemado, não receberá o perdão dos seus pecados. Irmão, o Espírito Santo portanto, o nosso sustentáculo, a nossa vivência na fé cristã católica. Haveremos de viver essa fé através da força do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, quando não confiamos na força e no poder do Espírito Santo, estamos ofendendo a Deus, pois o Espírito Santo é o prometido do Pai para nós a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo que ele prometeu a nós a força do seu Espírito. Por isso Jesus continua a dizer aos seus discípulos: quando fordes levados aos tribunais diante dos magistrados e autoridades deste mundo, não vos preocupeis com o que haver de falar em vossa defesa. Quem lhes defenderá é o Espírito Santo. Ele vos impulsionará naquela hora e dirá a você, colocará em sua boca aquilo que tem que se defender, a palavra exata da sua defesa. Meu irmão, ontem e hoje, os discípulos são os mesmos. Temos fraqueza na fé, sentimos incapacidade, mostramos muitas vezes sem valor. Às vezes nós temos até a desonra de negar Jesus Cristo. Até declaramos que não fazemos parte dos seguidores do Senhor. Às vezes, quando alguém nos pergunta: você é crente? Você diz: sou. A pessoa pergunta: qual a tua igreja? Sou católico. Ah, você não é crente não. Precisa renascer de novo. E você não reage. Você não demonstra a sua fé em Jesus a partir da sua igreja. Você nega ao Senhor quando não reage diante dessas afirmações que você não é crente, que você não está salvo. É preciso ter coragem, não é abrir guerra, mas de maneira sutil, corajosa, dizer: eu sou batizada no sangue do Cordeiro, eu sou batizado, eu fui resgatado pelo lado aberto de Jesus, por isso sou crente, estou caminhando para a minha salvação, Ele é meu Salvador. Meu irmão, minha irmã, os medos ou os medrosos chegam até a renunciar a Jesus, a não confirmar sua fé diante dos homens na pessoa de Jesus. Precisamos, pois, ter coragem, precisamos estar dispostos a crescer, a anunciar esse reino de Deus que está no meio de nós. Assim sendo, Jesus enfatiza aos seus discípulos dizendo que aquele que renunciar a ele diante dos homens, ele também o renunciará diante dos anjos de Deus.
Portanto, meu irmão e minha irmã, confiando na força e na capacidade da ação do Espírito Santo, podemos ser testemunha de Jesus diante dos homens. Podemos manifestar essa fé que temos no Senhor, sem ter medo de anunciar: Jesus é meu Senhor e Mestre. Então, meu irmão e minha irmã, você se envergonha ou já se envergonha algumas vezes de falar desse amor de Jesus para com os homens? Você confia no poder do Espírito Santo, mesmo você se achando pequenino ou pequenina? Você tem fé? Então o Senhor te abençoe e te guarde. Ele volte para você, o Senhor, e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tenha fé, paz e bem.